Semana passada, Elton Paulino e Nathan Cirino iniciaram uma série de comentários sobre a cor no cinema. Vamos ver hoje a segunda parte deles. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Cineclube. Hoje vamos mergulhar na história do cinema, para conhecermos um componente que desencadeou uma nova forma de ver cinema, a cor. Como essa tecnologia foi desenvolvida e como a indústria cinematográfica recebeu essa novidade. Começaremos hoje uma série de 3 programas sobre a cor na cinematografia. Esperamos que gostem. Na verdade, a cor esteve presente no cinema desde as suas origens, ou seja, os primeiros da atividade cinematográfica já vislumbravam o cinema com cores ainda no final do século XIX. Todavia, os primeiros processos consistiam em colorir à mão, um a um, os fotogramas na película preto e branco. Vale salientar que este trabalho é realizado sob o positivo deste filme. Os filmes realizados desta forma são chamados de colorizados, e não de coloridos. Já por volta de 1895, o inventor Thomas Alva Edison experimentou colorizar seus filmes para exibi-los em seu kinetoscópio, uma máquina pesada, complicada, de resultados medíocres, onde apenas um espectador poderia utilizá-la por vez. Mas Edison logo abandonou o processo por este utilizar muita mão de obra e render pouco. O pai do cinema-espetáculo, Georges Méliès, também experimentou a dispendiosa colorização em seus filmes, gerando assim um reforço dramático aos seus efeitos visuais. Neste caso, a aplicação manual acontecia no negativo do filme, quadro a quadro, a partir da inserção de estêncios coloridos que dotavam as cópias de áreas colorizadas. Todos os processos de colorização traziam em comum o fato de serem artesanais, lentos e caros, além de apresentarem cores inteiramente artificiais. A partir de 1906, várias experiências para a obtenção de um filme colorido se iniciaram. Uma contraposição à colorização, uma vez que as cores dos filmes coloridos são capturadas pelo procedimento fotográfico. Muitos foram os processos de cinematografia a cores patenteados na Europa e nos Estados Unidos, mas 2 se destacaram inicialmente, o Chronochrome e o Kinemacolor. O processo Chronochrome foi desenvolvido pela companhia cinematográfica francesa Gaumont e consistia na tentativa de um registro das 3 cores primárias, verde, vermelho e azul. Assim, fotografava-se uma imagem por 3 lentes colocadas uma sobre a outra, e cada uma dotada de um filtro colorido com cada uma destas 3 cores primárias. O resultado eram 3 fotogramas de uma película preto e branco, com a mesma imagem com contrastes diferentes, que seriam projetados sob esses mesmos filtros coloridos em convergência para uma tela. Desta forma, cada cena exigiria 3 vezes o comprimento da película normalmente usada. Sendo assim, o consumo de filme era muito grande, o que impediu que este processo entrasse em uso comercial. Já o Kinemacolor chegou a ser utilizado comercialmente entre 1908 e 1914, inventado pelo inglês George Albert Smith. Nesse caso, a película corria no dobro da velocidade na câmera, que estava equipada com um filtro de cor para além do obturador, alternando apenas 2 cores, vermelho e verde. No entanto, este processo sofria com uma alta dispersão das cores nas imagens. Já um resultado mais satisfatório só veio ocorrer nos Estados Unidos em 1915. Trata-se de uma empresa criada por Herbert Kalmus, Daniel Comstock e Burton Westcott, denominada Technicolor. O primeiro sistema desenvolvido pela empresa trabalhava com a adição de 2 cores, semelhante ao Kinemacolor, mas com 2 diferenças principais. A câmera Technicolor filmava suas imagens a partir do vermelho e um tom gerado com a mistura do azul e do verde, simultaneamente, através de uma única lente, usando um divisor de feixes de luz e filtros de cor. Este esquema teve a capacidade de apresentar cores agradáveis na tela, além de ser menos dispendioso. Mas Kalmus e sua equipe estavam prontos para desvendar uma grande melhoria em seu processo. O seu sistema prismático óptico foi totalmente redesenhado, e agora, em vez de haver a adição das cores, a informação de cor é levada para a imagem em si, sem necessidade de filtros, pois o negativo vai conformar os registros de vermelho e azul-verde da cena original, já que uma camada especial de gelatina é unida aos aletos de prata da película. Quando a prata é removida, a gelatina permanece com um mapa de contorno da imagem. Este sistema ficou conhecido como subtração de cores. Em seguida, as películas são banhadas na tintura de uma cor complementar, e então tem-se o registro de cor original.
O primeiro filme realizado com este segundo processo foi um sucesso e gerou um retorno rentável à Technicolor desde a fundação da empresa em 1915. Trata-se do drama O Pedágio do Mar, de 1922, dirigido por Chester Franklin. Derivado da história de Madame Butterfly, mas ambientado na China, O Pedágio do Mar narra o encontro e o romance da jovem Flor de Lótus com o americano Alan Carver. Sua promessa de levá-la consigo é quebrada por influência dos amigos de Alan, deixando-a grávida. Anos depois, Alan retorna acompanhado e agora luta para levar o seu filho para a América. A produção deste filme seria fundamental para a realização do sistema de tela panorâmica Todd AO, mais de 30 anos depois. Ao longo dos próximos anos, o processo Technicolor 2 foi utilizado em cerca de 2 dezenas de filmes, até que em 1926 o famoso ator Douglas Fairbanks, um dos fundadores da United Artists, juntamente com Charlie Chaplin, Mary Pickford e D.W. Griffith, havia apreciado a qualidade deste processo e resolve produzir um épico de grandioso orçamento. Trata-se de O Pirata Negro, dirigido por Albert Parker. Um dos grandes sucessos da Era Silenciosa foi dotado de espetaculares cenas de ação para a época, tendo o astro Douglas Fairbanks interpretando o Nobre, último sobrevivente de um navio capturado e destruído por piratas. Jurando vingança, disfarça-se e junta-se à tripulação pirata, caminhando numa fronteira tênue entre parecer ajudá-los em suas ações, enquanto na verdade protege as suas potenciais vítimas. E no próximo Cineclube continuaremos nosso mergulho pelos processos do Technicolor. Então não deixem de acessar o nosso Twitter, Cineclube_TV, para comentários, dúvidas e sugestões. Até a semana que vem. Até lá! A dupla Nathan Cirino e Elton Paulino voltam hoje ao tema iniciado semana passada, A Cor no Cinema. Sejam bem-vindos, amigos cineclubistas. A nossa viagem histórica pelo cinema a cores continua. É isso aí. Já vimos que a cor sempre esteve presente nos anseios cinematográficos, partindo do trabalho de colorização artesanal dos pioneiros do cinema. Depois, aos primeiros experimentos aceitáveis para a obtenção de um filme colorido, como o Chronochrome e o Kinemacolor, até chegarmos ao resultado mais satisfatório, o Technicolor. Primeiramente, com o sistema Technicolor 1, desenvolvido a partir da adição de 2 cores sobre uma película preta e branca por filtros. Um vermelho e uma mistura de azul com verde. Depois, com um novo desenho do prisma óptico, surge o sistema Technicolor 2, desta vez não necessitando mais de filtros, pois agora as camadas especiais de gelatina nas 2 cores seriam unidas aos aletos de prata da película, proporcionando um mapa de contorno da imagem que em seguida seria banhada na tintura de uma cor complementar. E assim, pela cimentação subtrativa de cores, teríamos o registro de cor original da cena. Coloridos, surgem os primeiros sucessos de bilheteria, e dentre eles destacam-se O Pedágio do Mar, de 1922, e O Pirata Negro, de 1926. Mas o processo Technicolor estava em franca evolução. Assim, mais um sistema foi criado no final dos anos 20, o Technicolor 3, que apesar de ser muito semelhante ao Technicolor 2, inclusive utilizando a mesma câmera, diferia então que em vez de produzir um negativo duplicado que gerariam as matrizes que seriam tingidas, os estêncios seriam produzidos opticamente pela câmera. Ou seja, em laboratório, todos os fotogramas do filme negativo, já com seus contrastes equilibrados, seriam impressas separadamente em 2 películas com gelatina especialmente preparadas para criar, uma com registro de vermelho e uma outra com registro de verde. Além do que, boa parte das granulações do Technicolor seriam retiradas, deixando as cores dos filmes mais vivas. Essa inovação, conhecida como transferência de impressão de cor, ganhou aclamação substancial e aumentou significativamente a produção em Technicolor entre 1928 e 1930. E muito mais, porque o Technicolor, durante esse período, teve que acomodar em sua película a adição de uma faixa de som para os estúdios que tinham adotado o revolucionário sistema de sonorização Movietone. No entanto, como consequência da Grande Depressão Americana ocorrida no início dos anos 30, a produção de filmes coloridos recuou drasticamente, mantendo-se assim a produção de filmes sonoros, mas preto e brancos.
Mesmo assim, houveram algumas exceções, como por exemplo em 1933, quando a Warner Brothers produziu o melhor filme em Technicolor de 2 cores até então. Trata-se de O Mistério do Museu de Cera. Com os estúdios abandonando quase que totalmente a produção de filmes coloridos, ou até mesmo inserções, o seu grande criador, Herbert Kalmus, estava prestes a sacudi-los mais uma vez. Pois, mesmo com todos os avanços do Technicolor 3, as 2 cores não conseguiam gerar um efeito natural. Até que Burton Westcott, Joseph Arthur Ball e William Young, em pouco tempo terminaram um trabalho de uma câmera para um filme de 3 cores. Enfim, chegamos ao sistema Technicolor 4, mais conhecido como 3-strip. A luz que passa através da lente da câmera seria dividida em 2 caminhos de feixes por um bloco prismático. A luz verde seria gravada através de um filtro verde na película pancromática, enquanto a outra metade da luz passaria através de um filtro magenta e seria registrado em um envelope com 2 películas sobrepostas. Nesta ação, o filme da frente seria sensibilizado somente à luz azul, apoiado por uma camada de gelatina vermelha, que atuaria como um filtro de luz para um filme pancromático atrás dele. No laboratório Technicolor, o negativo é revelado e impresso em 3 filmes com suas matrizes individuais, deixando apenas um mapa de relevo da gelatina da imagem original. O passo seguinte é a aplicação de corantes de cores complementares para as películas da matriz. O registro de azul recebe um corante amarelo, o vermelho um corante ciano e o verde um corante magenta. Antes da impressão das matrizes tingidas é feito um filme especial de impressão em preto e branco, sensibilizado com a adição de produtos químicos, chamados de mordentes, que controlam a absorção dos corantes. Também é inserida a faixa de som e as linhas de enquadramento são expostas. E por fim, os corantes são transferidos um de cada vez. Em 1932, Herbert Kalmus procura Walt Disney com a proposta de utilização pela primeira vez do processo 3-strip. Disney já tinha em 1928 criado Steamboat Willie, a primeira animação com som sincronizado. Agora teria a oportunidade de lançar a primeira animação realizada com o processo glorioso do Technicolor 4. Surge então o curta-metragem Flores e Árvores, parte integrante da obra Sinfonias Ingênuas. A visão de Disney, aliada à tecnologia de Kalmus, provou ser correta. Flores e Árvores foi uma sensação agradando a público e a críticos. E também chamando a atenção dos outros estúdios cinematográficos para o processo Technicolor 4. Sucesso este coroado com o primeiro Oscar de curta de animação da história. Sinfonias Ingênuas reúne 31 pequenos musicais que serviram para Disney experimentar novas tecnologias e estilos musicais, lançados entre 1929 e 1939. Mas como o processo Technicolor 4 se sairia diante de filmes que não fossem uma animação, ou seja, com atores de verdade? A resposta definitiva para esta pergunta só surgiu com os vermelhos brilhantes e os azuis reluzentes do primeiro filme inteiramente fotografado com 3-strip. Trata-se de Vaidade e Beleza, de 1935, dirigido por Robert Mamoulian. Miriam Hopkins interpreta Beck Sharp, uma órfã vinda de uma família de classe baixa, formada por artistas. Ambiciosa, sonha em conseguir se casar com um homem rico, para então pertencer à alta sociedade. Armada de charme, beleza e um talento particular para a farsa, Beck escala seu caminho para as classes cada vez mais altas. Mas uma falta de cálculo pode custar à moça mais do que ela pode imaginar. E essa jornada pela história da evolução da cor no cinema não acaba por aqui. Na semana que vem traremos a última parte dessa série. Até lá, estaremos no Twitter Cineclube_TV para comentários e dúvidas. Tchau. Até lá. Com diversidade, Nathan e Elton continuam a série sobre a cor no cinema, chegando o quadro Cineclube. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Cineclube. Hoje encerraremos a nossa viagem histórica pela evolução da cor no cinema. Da colorização à mão às experiências iniciais para a obtenção de um filme colorido, do advento do Technicolor e seus primeiros sistemas até a câmera 3-strip e sua embebição química para o tingimento complementar da película chamada de mordente.
Mas, paralelamente ao sucesso do sistema Technicolor 4, dezenas de outras empresas surgiram com processos inferiores ou similares, até que a conceituadíssima empresa do ramo fotográfico, a Eastman Kodak, apresenta um filme colorido que registraria as 3 cores primárias em 3 camadas de emulsão em apenas uma fita de película, e não mais em 3 fitas como no processo 3-strip. Este sistema viria a ser chamado de Monopack, e não tardou para a Technicolor fechar um convênio com a Kodak, alegando que mesmo assim a película necessitaria de seus mordentes para o tingimento de cores complementares. Isto ficou sendo chamado de Acordo Monopack. Então, em 1941, o antigo Kodachrome se transforma na primeira aplicação comercial bem-sucedida de uma única fita de película multicamada. No entanto, a Technicolor deteria os domínios apenas sobre os 35mm, deixando para a Eastman Kodak as bitolas de 16 e 8mm. Pouquíssimo tempo depois, buscando mais uma fatia do mercado, a Technicolor firma um novo convênio, onde fabricaria corantes para transferência de impressões de forma barateada para a bitola de 16mm. Este fica sendo chamado de Acordo de Embebição. Só que ao fechar esse convênio, a Technicolor modificaria uma parte do anterior Acordo Monopack, especificamente sobre as restrições de uso das bitolas por cada um. Essa modificação facilitou as primeiras experiências da Eastman Kodak com seu novo filme Monopack negativo-positivo, o que acabaria por se tornar Eastman Color. Em 1950, a Kodak introduz no mercado o Eastman Color de 35mm, tornando obsoleto, ano após ano, o 3-strip da Technicolor. O primeiro filme comercial a utilizar eficientemente o Eastman Color foi o documentário de longa-metragem que contaria com detalhes a criação do colossal sistema de projeção cinematográfica da época. Trata-se de Isto é Cinerama, de 1952. Uma estreia em grande estilo, literalmente. Em 1953 surge o CinemaScope, totalmente incompatível com a Technicolor 3-strip. Então a Technicolor chega a uma drástica decisão. Como o Eastman Color era versátil por sua adaptabilidade a qualquer bitola, qualquer câmera e também a qualquer processamento laboratorial, a Technicolor se tornaria a melhor processadora de impressão por transferência de cor dos negativos Eastman Color, especialmente para os grandes formatos, como o VistaVision, Today-O, Technirama e Ultra Panavision 70. Seguindo a mesma decisão da Technicolor, todas as suas concorrentes de mercado também se tornam imediatamente processadores de negativos Eastman Color, como por exemplo a Cinecolor e a Deluxe. Assim, a extravagância colorida tomava conta das grandes produções hollywoodianas. Já na Europa, a cor começava a ser vista como um instrumento de transgressão, como por exemplo, ousar em contrastes cromáticos altíssimos, ou até em algumas sequências trabalhar com a ausência deles. Um modelo interessante é o musical francês Os Guarda-Chuvas do Amor, de 1964, dirigido por Jacques Demy. Oui, tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de Monsieur. O primeiro filme da história do cinema com diálogos inteiramente cantados narra o amor de Guy Faucher, um jovem mecânico de carros interpretado por Nino Castelnuovo, e de Geneviève Emery, interpretada por Catherine Deneuve, uma adolescente que ajuda sua mãe viúva numa loja de guarda-chuvas. Mas o destino forçará Geneviève a escolher entre o amor e a necessidade financeira. Notam-se no filme justaposições de cores inusitadas, provenientes da não sujeição da criação à orientação de um manual de uso de cores. Mas com o crescente número de salas de exibição no mundo, o processo de impressão por transferência de cor não conseguia acompanhar as enormes tiragens de cópias. E o último filme americano lançado pela Technicolor antes de fechar seus laboratórios de tintura foi O Poderoso Chefão Parte 2, em 1974. Agora, tanto a Technicolor quanto as outras empresas do mercado teriam a oportunidade de trabalhar com uma nova película colorida que se apresentara, onde 3 camadas de cores principais, azul, verde e vermelho, seriam compostas de 2 conjuntos que conteriam cristais de haleto de prata e acopladores de tinta. Ou seja, um filme colorido moderno, e seus maiores fabricantes seriam a Eastman Kodak e a Fujifilm. Na última década, as introduções de técnicas digitais vêm abrindo novos horizontes para o uso criativo da cor no cinema,
seja em suporte digital ou em filme fotográfico para posterior digitalização. As imagens cinematográficas digitais são passíveis de manipulações quase ilimitadas. Um belo exemplo é o singelo O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, de 2001, dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Amélie, interpretada com maestria por Audrey Tautou, teve uma infância solitária devido aos cuidados excessivos de seus pais. Tornou-se então uma mulher adulta e extremamente ingênua. Ao se mudar para um novo bairro e arranjar um emprego de garçonete, ela acaba descobrindo uma caixa no seu apartamento. Devolvê-la ao seu antigo dono faz Amélie ver um novo sentido para sua vida, o simples fato de ajudar o próximo, sem saber que entre eles estará também o primeiro amor de sua vida. As cores do filme caminham entre o vermelho, o verde e o amarelo, fazendo do mundo da protagonista um lugar muito mais colorido do que estamos habituados a ver. Não apenas com os objetos, mas com filtros e também tratamentos em pós-produção, estamos diante da maneira particular de Amélie enxergar o mundo. Com base nas pinturas de Van Gogh e do pintor brasileiro Juarez Machado, o filme nos transporta com suas cores a um universo poético e romântico, extraindo assim o que de melhor elas podem oferecer. E assim chegamos ao fim desta jornada pela história da evolução da cor no cinema. Na semana que vem retornaremos com mais cinema para vocês. Até lá, contacte-nos no Twitter, Cineclube_TV, e deixem seus comentários. Um bom final de semana e até lá. Tchau!